coisa. Quando vocês começaram, né, lá atrás, como que era essa questão de tecnologia? Porque você não tinha tanto, né? Então, por isso que eu acho que você deve ter assim, algum exemplo de como que era antes, só para assim, para nossa audiência entender que a gente tem muito engenheiro, arquitetos e profissionais de obras, assim, que, enfim, acho que eles têm curiosidade, assim como eu, para entender como era antes. Assim, como todo começo, principalmente com recursos escassos, vamos dizer assim, é fácil hoje você começar com dinheiro, mas começar sem dinheiro é difícil. Então nós começamos como uma pequena empresa mesmo, né? Num galpãozinho lá de 15 por 40, né? Com um escritorinho pequeno, né? Umas 2 ou 3 máquinas de solda, né? Enfim, com ferramenta quase nenhuma, né? Nem sequer usava naquele tempo guindaste, Munch, era tudo um pau de força, né? E com ferramentas bem rústicas, né? Então usava... Era uma coisa assim bem primária mesmo, para se comparar com hoje, né? E a partir... Desculpa. E a partir de que momento começou a melhorar a questão de tecnologia na sua empresa, assim? Isso eu falo pela dificuldade, né, da época. Estou falando aí de... Quantos anos 40 anos atrás não era fácil, né? Assim, a partir do momento que o Brasil também foi se modernizando e a gente foi tendo condição de suprir as nossas necessidades, né? Naquela época, estrutura metálica não se usava quase guindaste e tal. Era coisa bem rudimentar. Então, a partir que o consumidor também teve condição de pagar melhores produtos, a gente foi evoluindo junto, apresentando melhores soluções, recebendo por essas soluções. Então, a gente foi se organizando e foi se modernizando, né? Então, foi um produto assim, vamos dizer, toma lá, dá cá, crescendo devagar conforme as necessidades, né? E a gente sempre, como todas as empresas, teve dificuldades, sempre com dificuldades vamos dizer, de manter o seu quadro, de crescer e tal, mas fomos crescendo sempre, né? E hoje, acredito eu, que estamos bem instalados com as tecnologias que existem aqui no mercado, né? E isso foi acontecendo, eu diria para você, nos anos 90 para cá. E nesse processo todo, o Trida Júnior já estava ali na fábrica acompanhando? Porque... eu vou te dizer alguma coisa, até uma historinha até interessante. Porque não tinha exploração infantil aí. Mas vamos esquecer isso, porque naquela época não tinha, né? Era um 31 de dezembro e a gente tinha que entregar uma obra que era um circo itinerante, né? Como todos eles são itinerantes. Mas ele tinha várias plataformas, uma pista dançante enorme e outras plataformas onde tinha diversos tipos de cliente, né? O cliente vai tomar uma bebida, uma cerveja, outro vai beber um uísque, outro quer enfim. E eram praticáveis de diversas alturas, né? E nós estávamos com um pessoal meio, sabe, com ideias bem avançadas, né? E naquela época nem sequer fazia projeto com computador, era na mão mesmo, entendeu? Então eu tinha um polonês que projetava para a gente, engenheiro Ceslau, né? E ele fazia tudo a lápis, né? Lá no nosso escritório e tal. E ele fazendo os cálculos, os desenhos e tal. E uma certa noite fomos nos reunir lá no nosso escritório com os clientes. Não. Muda toda essa altura desses praticáveis e tal. Não quero mais com 1,5 metro, quero com 1 metro, não sei o quê e tal. Nisso, teria que mudar todos os projetos. Hoje não é apenas deletar, né? O cara tinha que mudar um monte de planta e ele estava sozinho. Ele mais um ajudante lá. Né? Ele simplesmente embrulhou todos os desenhos, foi embora e eu fiquei uns 4 meses sem vê-lo.
Entendeu? Aí o que acontece? Eu tinha que inaugurar isso daí. Eu tinha algumas plantas lá, algumas heliográficas, né? E o resto tinha que estar na cabeça. E tinha que inaugurar dia X, porque já estava marcado televisão, esse tipo de coisa e tal, né? E como era fim de ano, a coisa complicou um pouco mais, porque um vai para Bahia, outro vai não sei o quê. Todo mundo quer férias. Aí eu convoquei o Júnior e o Marcelo para me ajudar a marcar todas as colunas para poder montar. Com quantos anos eles tinham na época? O Júnior devia ter o quê? Uns 13? Por aí, Uns 12, 13 anos. Pequeno, Nossa, né? lembra? Aí chegamos dia 31 na comemoração lá na casa do meu sogro, tudo pintado de tinta amarela e tal, que tinha ficado até 10 horas da noite resolvendo o problema. Mas inauguraram. Não, bacana. Então você tá ali você já começou cedo, né, Trida? É verdade.